Hoje iremos ver a última classe gramatical variável. Já vimos o substantivo, artigo, verbo, adjetivo, pronome e hoje veremos os numerais. Os numerais são palavras que têm a função de expressar quantidades, posição, multiplicação ou divisão. O numeral é uma palavra que indica quantidade numérica, um valor definido. O numeral classifica-se em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Cardinais refere-se à quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ordinais indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativos refere-se à quantidade que foi multiplicada. Dobro, duplo. Fracionários refere-se ao fracionamento de uma unidade, meio, metade, terço. E os coletivos indicam, no singular, uma quantidade precisa de elementos: década, centena, dúzia, milhar. O numeral cardinal, propriamente dito, expressa um número inteiro, 5, 15, 50, tem valor adjetivo, exercendo a função de adjunto adnominal. Vendemos 20 celulares hoje. 20 é o numeral cardinal, é o número exato de celulares vendidos. O numeral ordinal denota ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro. Tem valor adjetivo, exercendo a função de adjunto adnominal. O Brasil ficou em terceiro lugar. Terceiro é um numeral ordinal, que indica a posição do Brasil. Os numerais multiplicativos indicam a multiplicação da quantidade, ou seja, dos números. A inflação subiu triplo este ano. Triplo é um numeral multiplicativo. Os numerais fracionários indicam uma parte do inteiro, fração ou divisão. Os professores vão receber 1/3 do salário. 1/3 é uma expressão numérica que indica fração. É um numeral fracionário. Os numerais coletivos indicam uma quantidade exata de seres. Usamos os numerais para marcar dias do mês, exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo ordinal. Por exemplo, 1º de janeiro, 23 de janeiro. Para os demais dias, utilizamos os numerais cardinais. O emprego dos numerais ordinais e cardinais junto a um substantivo normalmente são tratados como ordinal os numerais de 1 a 10, empregados após um substantivo. Acima de 10, os numerais são tratados como cardinal.
Usamos os numerais para indicar artigos de leis, decretos e instruções normativas. Usa-se o numeral ordinal até o 9 e do 10 em diante usa-se numeral cardinal. Observem os exemplos. Usamos os numerais para indicar nomes de papas, reis, séculos. Sempre usamos os numerais romanos. Por exemplo, Papa João Paulo II, Rei Luís XV, século 21. Veja mais alguns exemplos. Flexão dos numerais. Os numerais cardinais são invariáveis, não flexionam em gênero e número. Porém, os cardinais 1, 2, centenas, a partir de 200, sofrem flexão de gênero. Ganhei um carro e uma moto. O número 1 é masculino, para concordar com carro, e o numeral uma, feminino, concordando com moto. Vendi 200 gramas de presunto e 200 rosquinhas. 200 masculino, 200 feminino, para concordar com o substantivo correspondente. Os numerais milhão, bilhão, trilhão variam em número. Ana ganhou R$1 milhão. Já Mônica ganhou 20 milhões. 1 milhão está no singular, 20 milhões no plural. A palavra ambos aqui está substituindo o cardinal 2 e flexiona-se em gênero. Ambos estão felizes, ou seja, os dois estão felizes. Ambas sacudiram a cabeça. Os demais casos são invariáveis. Os ordinais variam em gênero e número. Na terceira fileira estão os terceiros colocados. Terceira, numeral feminino no singular. Terceiros, numeral masculino no plural. Os numerais multiplicativos são invariáveis quando usados com valor de substantivo. Exemplificando, minha dívida é o dobro da sua. Dobro é um numeral substantivo, está no lugar do nome, portanto, não flexiona. Já quando os numerais é empregado com valor adjetivo, flexiona-se em gênero e número. Por exemplo, eu fiz 2 apostas triplas na Loto Fácil. O numeral multiplicativo, triplas, está no feminino plural para concordar com o substantivo apostas. Tripla é um multiplicativo adjetivo. Os numerais fracionários variam em número, concordando com os cardinais que indicam os números das partes. Por exemplo, 2/3 dos estudantes foram aprovados. Terços está no plural para concordar com o número 2. Meio concorda em gênero com o número da fração. Ana trabalhou 2 anos e meio. Meio concorda com 2. O médico atendeu até às 11h30 da noite. Meia é um numeral feminino que está concordando com 11, que também é feminino. Serão considerados numerais adjetivos quando estiver acompanhando o substantivo.
3 alunos passaram no vestibular. 3, numeral adjetivo, quantidade exata, que acompanha o substantivo alunos. Serão considerados numerais substantivos quando estiver no lugar do substantivo. O terceiro foi desclassificado. Terceiro, numeral substantivo. Tem valor de substantivo porque está ocupando o lugar de um substantivo. Vamos ver alguns exemplos aplicados em frases. Fomos o primeiro a chegar. Primeiro, numeral ordinal, que indica ordem. Você já repetiu 2 vezes. 2, numeral cardinal. É 12:30. Meia, numeral fracionário. Poderia ser meu pai, tem o dobro da minha idade. Dobro, numeral multiplicativo. Comprei 1 dúzia de ovos. Dúzia, numeral coletivo. Não confundam numeral com artigo. Artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, especificando-o ou generalizando-o. A, o, artigos definidos. Uma, artigos indefinidos. Um ou uma antes de substantivo está indefinido o substantivo. Na dúvida, reveja a aula de artigo. Abriu o livro e começou a ler um poema. Um poema foi lido ou foi qualquer poema do livro? Nesse contexto, é qualquer poema que foi lido. Abriu o livro e leu qualquer poema. Aqui é um artigo indefinido. Ele escreve um poema por dia. Nesta frase, é numeral. Aqui se refere à quantidade de poema feito por dia. Durante anos, o homem teve um sonho. Queria viajar de avião na primeira classe. As palavras destacadas e primeira são numerais ou só a primeira é numeral? Analise. Um sonho. O homem teve um sonho. É um numeral. É um adjunto adnominal do substantivo sonho, que é o objeto direto do verbo ter. Queria viajar de avião na primeira classe. Primeira, numeral ordinal, um adjunto adnominal do substantivo classe, que é o núcleo do adjunto adverbial. Então, na frase, e primeira são numerais. Bons estudos e até a próxima!